Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, vamos passar para a palavra, consagra aí o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Irmão, palavra simplesinha, irmãos, palavra simplesinha aqui para nós, em nome de Jesus. Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, presta bem atenção em nome de Jesus. O que eu quero trazer para nós no dia de hoje? Em nome de Jesus. Irmãos, nós não caminhamos sem a direção de Deus. Não tem como, não dá. O que eu quero trazer para nós em nome de Jesus? Querido, pega alinha aí o seu pensamento com o pensamento de Deus. Em nome de Jesus, porque daqui a pouco eu e você vamos estar fazendo coisa do nosso pensamento. Eu não sei se Deus mandou você fazer o que você fez, se Deus mandou que eu fazer o que eu fiz, mas em nome de Jesus, presta bem atenção. Entra no cuidado de Deus aí, na bondade do Senhor, alinha o seu pensamento com o pensamento de Deus, para você fazer o que Deus está te projetando para fazer em nome de Jesus. Ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que eu tenho que fazer? Parar de enxergar as coisas com o olhar da terra. Eu vou enxergar as coisas no olhar de Deus, com a direção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Irmão, às vezes nós estamos fazendo coisa que Deus não mandou nós fazermos, em nome de Jesus. Ah, mas não, querido, Deus não mandou Paulo ir para a Ásia, mandou ele ir para Macedônia. O que ele tinha que fazer? Ir para Macedônia, não foi assim? Não teve lá impedimento? Então, em nome de Jesus, querido, o que eu quero trazer para mim e para você? Apenas alinhe o seu pensamento com o pensamento de Deus. Apenas alinhe o teu pensamento com a direção de Deus. É isso que nós vamos fazer. Ah, mas então, alinha. Deus quer que você faça isso, então continua fazendo mais e mais. Não, Deus não quer que você faça isso, não, então para. Entendeu? Alinhe o seu pensamento com o pensamento de Deus. Eu preciso alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus. E viver o que Ele tem para nós em nome de Jesus. O que ele fala que Ele tem para nós? Pensamento de paz e não de mal. Para dar o resultado que nós esperamos. Não é assim? Então, nós vamos viver o resultado que Deus tem. Do mesmo jeito, são coisas, projetos que Deus tem para a nossa vida. Você quer ver uma coisa? O que eu preciso fazer? Ó, meu pensamento está cá embaixo, o pensamento de Deus está lá em cima. O que eu vou fazer? Subir e alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus. Presta atenção. Ó, aí eu vou citar algumas coisas, mas o texto base é esse: alinha o seu pensamento com o pensamento de Deus. O versículo 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, querido. Em nome de Jesus, põe a tua cabeça, você está vendo o que está diante dos seus olhos. Deus está vendo lá na frente. Em nome de Jesus, o que eu preciso aguardar? Aguardar as coordenadas de Deus. Ó, não atente para... Deus deu as coordenadas, então o que eu estou vendo? Eu estou vendo o que está diante dos olhos. O que Deus está vendo? Deus está vendo o que está no íntimo, no coração, certo? O que nós vamos fazer em nome de Jesus? Qual é a nossa posição? Aguardar
as coordenadas e a direção de Deus. Ah, Deus está dando uma direção assim, assim, assado, desse jeito. Então tá bom. Então nós vamos cumprir a direção que Deus tem para nós em nome de Jesus. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos. Então vamos fazer debaixo da direção de Deus, debaixo do cuidado de Deus, debaixo da mão de Deus. Não adianta eu fazer coisa. Não, ó, eu tô, ó Deus, é esse aí, certamente, ó. O que ele fala aqui? Ó, porém, o Senhor disse: não atente para a sua aparência. Ó, não atenta para a aparência, não. É aparência boa? É aparência ruim? Então não atenta para a aparência. O que eu preciso fazer? Aguardar a direção, a coordenada de Deus, certo? Em nome de Jesus, entendeu? Aí ele fala aqui, ó, vamos mais um pouquinho? Ó, no 2 Reis 6, versículo 12. Disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. O profeta Eliseu sabia o que o rei da Síria falava na câmara de dormir, no quarto dele. Querido, em nome de Jesus, vai com a revelação de Deus. Não vai por sua conta, não. Não vai por sua conta. Não inventa moda, não, querido. Ó, aí ele falou assim, ó. E o servo do homem de Deus versículo 15, tá? Se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmão, presta atenção. O que estava acontecendo aqui? O servo lá do rei da Síria fala assim: disse um dos servos: não, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que estou falando no teu quarto de dormir. Irmão, fica com a revelação de Deus que você vai saber se guardar, na onde entrar, na onde sair. Aí cercou o lugar, né? E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, cercou o lugar. Aí o menino ficou agoniado, ficou apavorado. Oi, Deus, e agora? Ai, meu Senhor. Não, filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Irmão, em nome de Jesus, o que nós vamos fazer? Vai com os olhos espirituais abertos para aquilo que você vai fazer. Em nome de Jesus, para aquilo que eu vou fazer. Às vezes, nós ficamos apavorados, Deus abre os nossos olhos espirituais, nós enxergamos o que está acontecendo e vemos e ficamos em paz. Por quê? Porque Deus abre a nossa visão. Querido, não vai sem Deus te dar a direção, não faça sem Deus te orientar, em nome de Jesus. O que a palavra base é? O meu pensamento é mais alto de Deus, o pensamento de Deus é mais alto, o caminho é mais alto. O que eu preciso fazer? Alinhar. Deus não vê que nem a gente vê, ele vê o que está no coração. O que eu preciso fazer? Aguardar a revelação de Deus. O rei, não passa em tal lugar não, porque o rei da Síria vai vir ali. Aí ele guardou nenhuma nem duas vezes, porque Deus deu a revelação para o profeta. Querido, vai com a revelação de Deus, em nome de Jesus. Mais um aqui para nós finalizar. Tiaguinho aqui, conhecido, Tiago 4,3. Ei, agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um tempo, e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Irmão, se o Senhor quiser, não vai se o Senhor não quer. Mas eu não sei se Deus quer, se Deus não quer. Então pergunta que ele vai te falar.
de uma maneira que você vai entender, mas não anda sem a revelação de Deus. Ó, o pensamento de Deus está lá em cima. Aí eu projeto sozinho, faço meus planos sozinho, faço as minhas anotações sozinho e pronto, acabou e vida que segue. Negativo. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Ah, vamos lá, vamos ficar lá um ano, contratar. Não, querido, vai com a revelação de Deus. O pensamento dele está lá em cima, o nosso está cá embaixo. O que eu tenho que fazer? Alinhar com o pensamento de Deus em nome de Jesus. Amém? Entendeu? Pensamento de Deus mais alto, o seu e o meu é cá embaixo. Eu preciso alinhar lá em cima com Deus e ver a revelação que ele tem diante de cada situação e assim viver o projeto de Deus. Não faça se Deus não mandou. Não, Deus não mandou? Então não faz não. Tem coisa que Deus não mandou e nós podemos fazer em nome de Jesus, não é isso? Assim? Mas tem projeto que não. Tem projeto, Deus permite, na verdade, né? Mas tem projeto, irmão, que não dá para entrar não. Em nome de Jesus, acorda, tá bom? Deus abençoe, tá? Bora orar? Jesus, ô Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu entro na tua presença. Senhor querido, me ajuda aqui, papai, a não fazer coisa que o Senhor não mandou. Jesus, dá direção, Pai Santo, me ajuda a alinhar o meu pensamento com o pensamento do Senhor. Tanta coisa que a gente faz sem o Senhor mandar, tanto lugar que a gente vai sem o Senhor ordenar. Oh Deus, perdoa, Pai, porque a gente só olha o que está diante dos nossos olhos, a gente pensa que vai ser bom aquilo que nós estamos fazendo, mas às vezes não é, traz resultados, efeitos colaterais catastróficos. Nos guarda disso, papai. Nós reconhecemos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para enxergar as coisas que o Senhor está projetando, abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento, nos faz enxergar, Deus, o mundo espiritual em nome de Jesus. E Deus, vamos seguir aqui na paz do Senhor. Se o Senhor quiser, vai acontecer, vai dar certo em nome de Jesus. Mas eu quero te pedir, Deus, me ajuda aqui, Pai, destrava a minha mente para acompanhar o seu pensamento, para acompanhar o teu caminho, em nome de Jesus. Ajuda o meu irmão que está crendo nessa palavra, que ficou até aqui, agora escutando, Pai, dá direção, abre aí, Pai, faz a luz brilhar e dá direção em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te livre de todo mal, de toda obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus. Senhor, abençoa com teu poder, livre do mal, em nome de Jesus. Meu irmão, quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.